Olá, meu nome é Gustavo Meirelles, eu sou médico, radiologista, empreendedor na área de saúde e presidente do conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota. Este é mais um episódio do ExpertCast, podcast focado em inovação em saúde com apoio da Agfa. Em cada episódio, recebo aqui convidados que são especialistas em temas ligados à inovação, principalmente na saúde. A ideia é te deixar por dentro do que há de mais atual em novas tecnologias no setor e das novidades que estão vindo por aí. Na primeira parte do nosso episódio, eu tive o prazer de conversar com Guilherme Soares, que é CEO da Inspirali Educação, e com Alexandre Kawasaki, médico pneumologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e coordenador da pós-graduação em pneumologia do Hospital Israelita Albert Einstein. O Guilherme compartilhou conosco como as instituições de ensino em saúde podem garantir que os alunos estejam preparados para lidar com os desafios e avanços na área, além de nos contar um pouco como a Inspirali tem se posicionado nesse sentido. O Alexandre nos falou sobre a evolução da educação em saúde ao longo dos anos e das principais inovações que têm impulsionado essa evolução. Por fim, o Guilherme também abordou a importância da colaboração entre as instituições de ensino médico e profissionais de saúde em atividade para enriquecer a educação em saúde, e o Alexandre nos deu sua visão sobre os congressos médicos e de como eles têm evoluído ao longo dos anos e de algumas perspectivas futuras para os eventos. Bem, para continuar essa conversa, eu tenho o prazer de receber novamente aqui o Alexandre e o Guilherme. Muito obrigado pela presença de novo. Oi, Gustavo, eu que agradeço estar aqui de novo com vocês. É muito bom voltar aqui, Gustavo. Obrigado. Alexandre, bom estar com você de novo. Eu vou começar agora com o Alexandre. A gente começou e terminou com você, Guilherme. Então eu vou perguntar para o Alexandre o que tem mudado aí no ensino, quais são as novas abordagens, né? A gente vê estudo baseado em casos clínicos, simulações, metaverso. O que você tem visto aí que pode marcar esta evolução no ensino em saúde? Bom, com certeza isso entra a tecnologia, primeiro ponto. O que eu tenho visto muito é formas novas de ver coisas antigas. Então, a gente consegue ter uma anatomia tridimensional muito melhor no computador, onde a gente consegue ver imagens tomográficas de uma forma diferente, consegue marcar coisas que ajudam no ensino. Mas se a gente for para a parte prática, que eu acho que é o mais importante, o que a gente tem de estudo é que a prática, né, como a gente comentou da outra vez, é a forma mais eficaz de aprendizado médico, é você colocar a pessoa para aprender. E nesse contexto, existe a dificuldade que é você atender pacientes pelo fato de que tem uma infraestrutura hospitalar, tem que ter o doente. E a gente tem as formas de tentar trazer isso simulado. Então, o Guilherme comentou de ter atores, né? Então, você pode maquiar os atores, né? Mostrar onde é que estão os acessos venosos, por exemplo, várias coisas. Assim como temos bonecos, temos centros de simulação realística, diversas coisas. Eu gosto muito dessa ideia de simulação porque ela tem essa parte prática, mas ao mesmo tempo é uma parte prática mais segura. Segura porque você não tem o problema com um dano eventual ao paciente. Mas mais do que isso, você pode errar quantas vezes você quiser. E o erro, muitas vezes, é a forma mais eficaz de você aprender alguma coisa. Você fez errado, aquilo te marca e você aprende a fazer certo baseado no seu erro. Isso para mim é ótimo. Além de colocar você ter sempre alguém que é um tutor. E esse tutor vai te passar não só a experiência que ele tem, mas ele vai te passar a forma que é a melhor possível do ponto de vista de conhecimento médico. E aí, obviamente, a partir daí, a evolução desse conhecimento que vai acontecer ao longo dos anos parte de cada um. Mas você está ali aprendendo no estado da arte. Então, a ideia de você ter ensinos baseados em simulação virtual, para mim, é fantástica, assim, é uma coisa muito boa. O problema é que é muito caro. Você comentou, a gente está nessa coordenação de uma pós-graduação, não sou único, né? Mas a gente vai utilizar o Centro de Simulação Realística do hospital e um dos grandes desafios é o custo, é muito caro, porque na verdade a gente precisa de estações, cada estação não pode ter muitos alunos e precisa de um tutor, um professor, alguém que consiga gerir aquela situação com um número pequeno de pessoas. Isso termina sendo muito caro, mas é a forma melhor. Possivelmente, se a gente conseguir algo virtual e até mesmo um tutor virtual, onde a gente consiga estabelecer isso de uma forma melhor, um paciente virtual, eu acho que um grande desafio é um paciente virtual clínico, talvez a gente consiga atingir esses objetivos de uma forma mais eficaz para o aluno e para uma quantidade muito maior de pessoas. Excelente. Eu acho que também é a evolução da tecnologia, né? Começa com um preço maior e depois vai reduzindo, outras empresas vão ingressando, mas, de novo, assim, uma mudança
super relevante em relação ao que a gente teve na nossa época. Acho que o aluno hoje consegue ter este aprendizado prático, né? O Guilherme citou aqui já desde o comecinho, eles participando, posto de saúde. Eu me lembro que eu comecei a ter alguma interação prática no terceiro ano, também com o internato de 1 ano, então totalmente diferente do que é hoje. E acho que falando em parte prática e essas imersões, queria que o Guilherme nos contasse aqui de um projeto sensacional que ele tem. Na verdade, alguns projetos, né? Porque teve a ida para a Amazônia, os alunos, os professores embarcados no Abaré, fazendo atendimentos em comunidades ribeirinhas. E agora, recentemente, uma ida de mais de 40 alunos, professores, para uma missão de 15 dias na África, com mais de 7.000 atendimentos, né, em Benin. Queria que você contasse um pouco para a gente sobre esses projetos. Claro, Gustavo, nos enche de orgulho realmente esses projetos, mas antes, se me permite comentar um pouco aqui sobre a questão dessas tecnologias, né, dos simuladores. Eu acho que tem um elemento que a tecnologia é fundamental. E o Alexandre falou aqui da aprender com o próprio erro. Mas tem um ponto que é fundamental, que é o debriefing de cada uma dessas sessões. À medida em que existe o debriefing do erro de um colega, toda a turma, aquelas pequenas turmas, né, aprendem com o erro. Então é um aprendizado exponencial. À medida em que o tutor, o preceptor, tem esse debriefing, discutindo o caso em mais profundidade, onde poderia ter sido, e óbvio, num ambiente seguro, ali é um momento que realmente o estudante deve e pode arriscar para errar, para ter essa vivência. Isso gera segurança não só com a sua própria atuação, mas com a atuação dos colegas. E isso é muito rico. Isso é muito rico. A gente tem, obviamente, muitas tecnologias, faz parte da Inspiralia Medium, que é uma startup premiada. O Sandro e o Vinícius são 2 empreendedores que estão lá conosco. Desenvolvem, inclusive, avatares com o uso de inteligência artificial na interação com o estudante, nesse conceito de aprendizado. É assim encantador. E isso também é matéria de debriefing com o professor, com o tutor, para que gere esse aprendizado coletivo e exponencial. Mas vindo aqui para a sua pergunta, né, de fato essas missões humanitárias faz parte do nosso currículo, da nossa jornada. E a gente teve a oportunidade de enviar 30 alunos, agora no final de janeiro, para Benin. Benin é um país ali no ocidente da África. Comparando assim os mapas, né, como se fosse entre ali próximo de Rondônia, comparando a África com o mapa brasileiro, né, entre o Acre e Rondônia, eu acho que seria mais ou menos ali a localização de Benin. Benin é um país com a língua francesa. Tem alguns dados, né? Nem todos são tão precisos, mas milhões de habitantes de Benin foram trazidos como escravos para o Brasil. E 80% da população de escravos veio para o Brasil. Então tem essa conexão muito importante com o Brasil, quase vamos dizer assim, uma dívida brasileira com o Benin. E esse projeto começa com a irmã Monique, que é uma médica canadense, que veio para o Brasil quase 30 anos, foi uma das precursoras da saúde da família em São Paulo, algumas vezes dita a primeira médica da família do Brasil. Então a irmã Monique foi convidada pelas irmãs Marcelinas, né, inclusive a pedido do Papa, para migrar para Benin e repetir o trabalho que ela fez aqui no Brasil, lá. Obviamente as condições e o ambiente que foi encontrada, Benin tem uma sociedade muito machista, e ela enfrentou uma série de desafios quando comparado com o trabalho que ela fez no Brasil. E o nosso professor, doutor Rodrigo Nunes, que é responsável pela região sul das escolas da Inspirali, ele já tinha feito alguns trabalhos com a irmã e fez essa ponte. E levamos 30 alunos, mais 10 professores médicos, staff pequeno, ao todo 43 pessoas, que passaram 15 dias fazendo atendimentos. E foi pelos relatos, inclusive estamos, o time que foi, liderado aí pelo professor José Lúcio, que é médico e escreveu um diário. Estamos trabalhando na publicação dessa experiência, porque foi uma experiência transformadora, não só para os habitantes de Benin, mas para os missionários que nós chamamos, né? Os alunos, os estudantes e o corpo técnico que foi os médicos que foram, né? É realmente uma experiência transformadora que impacta não só aqueles que foram, mas quando eles voltam e quando os relatos irradia isso para todos aqueles que têm contato com essas pessoas. E é indescritível os relatos que a gente recebe.
Muito bacana. Parabéns pelas expedições, né? Benin, Amazônia, que vocês têm feito, né? Espero que continuem com diversas outras como essas, para poder, como você disse, né? É transformador para quem está lá e talvez até mais transformador para quem está indo também e pode participar disso, né? São sempre compromissos de longo prazo, né? Porque a gente acredita que uma ida só de 15 dias não transforma. Mas a capacitação de profissionais locais, como está acontecendo na Amazônia, levar tecnologia. Então, todos esses atendimentos, tanto na África quanto na Amazônia, por meio de tecnologia, tem um prontuário eletrônico. Isso é quantificado. Inclusive, as regiões da Amazônia, os municípios, recebem até repasses do SUS devido a essa atuação nossa. Eu vou perguntar para o Alexandre aqui também. O Alexandre está num dos maiores e melhores hospitais privados, não só aqui no Brasil, mas mundialmente conhecido, que é o Einstein, e numa grande faculdade também, que é a Faculdade de Medicina da USP. Mas, ao mesmo tempo, tem participações como médico em outros locais. Então, queria saber como conciliar essas duas coisas, né? Garantir que as novas tecnologias e inovações em saúde possam estar acessíveis não apenas para aqueles melhores médicos nas melhores faculdades ou hospitais, mas que possam ser inclusivas e atingir o maior número possível de pessoas. Olha, Gustavo, eu acho que essa pergunta é um desafio, na verdade, diário e um conflito que a gente vive. Porque muitas vezes a gente quer oferecer a mesma coisa para duas populações e que a gente sabe que não tem como, é muito difícil isso. Estar num local que tem todos os recursos disponíveis no Brasil, tipo Einstein, é um privilégio, mas estar no Hospital das Clínicas, que foi também citado como um dos melhores hospitais do mundo, está entre os 250, e é um hospital público, também é um grande privilégio. Então, é muito fácil, para mim, estar em dois hospitais muito bons. Eu acho que o grande desafio, e isso eu passo muitas vezes, na verdade, no consultório, é como cuidar melhor de um paciente que não tem todos esses recursos. E muitas vezes ele vai lá no consultório privado como uma tentativa de resolver um problema que ele não está conseguindo resolver na ponta de onde ele está sendo atendido. Eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem. Eu acho que a gente precisa usar muita tecnologia de uma forma inclusiva para poder trazer não só mais conhecimento e capacidade de resolução para os locais menos favorecidos, assim como muitas vezes fazer isso que a Inspirali fez, mandar pessoas para locais que têm uma outra realidade e essas pessoas se utilizarem do conhecimento que elas têm técnico e da grande disponibilidade e fazer, bom, eu tenho tudo isso, eu estou num lugar que eu não tenho, mas com a experiência que eu tenho, como é que eu agiria num local que é menos disponível de recursos? Eu acho que são duas coisas muito importantes que a gente precisa. E a gente tem discutido muito sobre como é que a tecnologia faz isso, né? Esse exemplo de você mandar pessoas é muito caro, mas às vezes a gente pode fazer teleconsultoria. Isso é uma coisa que acontece muito e o Einstein é muito forte nisso. Disponibilizar atendimento para outros locais. O Hospital das Clínicas também tem feito muito isso, né? O Carlos Carvalho teve aqui no podcast, ele falou muito sobre isso, né? Da teleconsultoria, da tele-UTI, como é que o hospital tem feito isso. Acho que é uma coisa que nós que estamos em locais mais favorecidos, a gente deveria conseguir fazer isso com mais tranquilidade. E não só isso, a gente tem que estar aberto a discussões de casos clínicos, né? Existem plataformas hoje em dia que a gente consegue ter opiniões sobre casos em locais que têm menos experiência sobre determinadas doenças. Acho que é outra possibilidade. E por fim, é um projeto que eu e o Gustavo, a gente tá dentro, pensando em como é que a gente poderia fazer isso de pegar pessoas, e não exatamente num local que não tenha nenhum recurso, como tem sido as missões da Inspirali, mas alguns que tenham alguns recursos, uma equipe médicas, mas que talvez não tenham a expertise que a gente foi tendo ao longo dos anos em estar locais mais favorecidos. Falar, olha, lá a gente faria assim, mas não adianta falar que faria assim. Não adianta chegar, como a gente faz muitas vezes no congresso, e falar assim, a gente faz isso, isso e isso. Mas eu não tenho isso para fazer. Como é que você faria numa situação dessa? Muitas vezes alguém que não tem aquele recurso, mas tem experiência, ele pode ajudar muito indo diretamente no local com menos recursos, falando, olha, a gente não tem isso, mas vamos tentar por esse outro caminho. Quase que uma preceptoria invertida, né? Onde você vai trazer conhecimento em locais menos favorecidos como um todo. Acho que são ideias que a gente tem tido aí. Nós estamos chegando agora no final do nosso episódio. Eu vou passar a palavra para o Guilherme, para ele nos trazer uma visão de futuro.
Até o Guilherme tinha citado, olha, os alunos estão entrando agora, como é que estarão depois em 2034? Difícil, porque a gente não tem bola de cristal, mas saber a visão dele aqui a respeito do futuro da educação em saúde. O que é que nos espera? Como é que você enxerga? Gustavo, é bem difícil falar de futuro sem falar de inteligência artificial, né? Então é o tema do momento há alguns anos já, né? Então só se fala nisso, só se quer falar nisso. A nossa visão é que o médico, ele não vai perder o emprego para a inteligência artificial. Ele vai perder o emprego para outro médico que usa melhor a inteligência artificial. E a gente vem incorporando na formação dos nossos estudantes esse pensamento crítico em relação à tecnologia. Mas eu acho que fundamental da evolução da educação e da profissão é o tratamento individualizado desta formação. Hoje, as tecnologias permitem isso. Como, por exemplo, a Inspirali utiliza uma metodologia que é o teste de progresso individual. São testes semestrais que fazemos com todos os nossos estudantes. Então, cerca de 11 mil, 12 mil aplicantes por semestre. E isso é de uma riqueza incalculável, que a gente ainda está tentando entender como tirar o maior proveito dessas informações a serviço da formação. Porque a gente tem a evolução individual do aluno em cada uma das dimensões que são direcionadas pelas DCNs, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Médica, de cada escola, de cada especialidade, de cada temática, de cada situação-problema. Então isso nos dá uma riqueza que permite, inclusive alavancando tutor virtual, né, digital, para a capacidade de aprendizado individual, autodidata, né? Aprender a aprender, é um dos nossos motes, né? Alavancando essa tecnologia. Então eu acho que se a gente conseguir dar essa vontade, essa curiosidade, e no outro episódio o Alexandre falou, que esse olhar de aprendiz, olhar de estudante para toda a vida, eu acho que a gente vai ter cumprido um pouco o nosso propósito, que é inspirar o amor pela vida. Muito bom. Bem, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês dois aqui novamente. Alexandre, Guilherme, foi um prazer receber vocês e falar desse tema que é tão relevante, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, que é a educação em saúde e a transformação que nós estamos vendo. Grandes escolas de medicina, um médico na sua prática diária num grande hospital privado ou no hospital público. A educação em saúde permeia isso tudo. E é um ponto extremamente relevante para que a gente continue avançando com todas as áreas do setor. Então, muito obrigado pela presença. Gustavo, Guilherme, eu que agradeço. Um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Para você que está nos ouvindo, se gostou desse episódio, classifique como 5 estrelas na sua plataforma preferida de podcast. Envie para os seus contatos, para os seus amigos, divulgue nas mídias sociais. É assim que nós conseguimos garantir a disseminação de informação de qualidade e estarmos a par das últimas inovações em saúde. Muito obrigado e até o próximo episódio.